E para a gente já iniciar, né, já estou vendo que tem 8 pessoas aqui, já fico muito feliz com a presença de vocês. Então, para a gente começar, pessoal, vamos entender, né, que se a gente está falando sobre neuroarquitetura, a gente está falando sobre o cérebro, a gente está falando sobre a complexidade humana, né, de forma geral, nós estamos lidando com um tema bem complexo. Certo? Então, isso daqui que eu vou apresentar para vocês é realmente para começar a colocar o pé na água, começar a mudar algumas coisas ali na base de como vocês projetam, para vocês se introduzirem, né, nesse novo universo. Então, o que vai acontecer? Vocês vão começar a ver, né, o processo de projeto, entender o cliente por uma outra ótica. E a intenção aqui é justamente esse começo, apresentar esse começo para vocês, tá? Então, assim, depois a gente vai ter que entrar em outras questões mais técnicas, mais teóricas. Então, o que eu quero fazer aqui é dar um apanhado geral com vocês sobre um pouquinho da teoria, né? Porque a gente precisa dela para executar a prática, mas a gente vai falar em termos mais práticos e é isso que o manual depois vai ajudar vocês a colocar em prática aí na profissão de vocês, tá bom? Então vamos contextualizar, eu vou olhar para trás aqui algumas vezes, porque eu tô com umas anotações aqui na tela do computador, que é para eu não perder o raciocínio, porque é muita coisa, tá? Então vamos contextualizar isso aqui um pouquinho. A gente está falando então de arquitetos, né, que querem agora começar a projetar através da neurociência, então introduzir os conhecimentos da neurociência dentro da prática projetual. E o que isso significa? Né? Porque em termos gerais, significa que a gente vai entender um pouco mais do cérebro humano para poder projetar. Mas será que é só isso? Qual que é o contexto, né, de funcionamento disso tudo? Na verdade, a gente pensa em arquitetura, a gente pensa em uma relação com espaços, né, espaços construídos. E se a gente pensar nos espaços, nos ambientes, a gente recorda que as nossas origens, né, elas também se davam em algum ambiente físico mais natural, mas a gente, né, que agora somos responsáveis por conceber os espaços, nós precisamos saber que nós não estamos tratando de um assunto isolado, né, de uma questão isolada. A relação com o ambiente, ela faz parte da nossa história evolutiva. Então, se nós estamos aqui hoje, né, enquanto espécie sobrevivente, enquanto pessoas, indivíduos, né, que agora vivem numa sociedade, a gente está aqui porque nós de alguma forma nos adaptamos justamente ao ambiente em que nós estávamos. Então, essa adaptação, ela ainda acontece, né? Então, nós somos afetados pelo ambiente e nós também afetamos o ambiente. Então, a nossa trajetória enquanto evolução humana é justamente essa adaptação ao ambiente. Então, quando a gente fala de nós arquitetos, que produzimos ambientes, que agora estamos vivendo um contexto muito diferente, né, do que a gente está acostumado, é um momento de adaptação tanto da nossa vida enquanto profissional, quanto da nossa vida social e pessoal. Então, a neuroarquitetura nunca foi tão urgente, né, nesse sentido. Então, para a gente contextualizar o que eu tinha falado com vocês, para a gente diferenciar um pouquinho o que é o neuroarquiteto do arquiteto, porque isso é importante para vocês entenderem qual que é agora a abordagem que vocês vão começar a utilizar, né? Se vocês querem fazer essa prática da neuroarquitetura nos projetos de vocês. Então, assim, para vocês se localizarem, tá? Eu, enquanto neuroarquiteto, eu vou pensar de que forma, eu vou ter qual abordagem, certo? Então, assim, ó, para a gente entender isso um pouco mais, a gente precisa entender que o arquiteto, enquanto um profissional, né, que vai produzir ambientes, ele está muito relacionado à produção do ambiente físico em si. Então, o ambiente físico produzido pelo arquiteto, ele é o produto final ali daquela atuação dele enquanto profissional. Enquanto neuroarquiteto, ele vai entender as coisas de uma forma um pouquinho mais complexa e é aqui que vocês precisam ter bastante atenção. Então, olha só, o neuroarquiteto, ele vai buscar saber quais fatores ambientais que afetam a relação do indivíduo com o ambiente, certo? Para ele poder identificar como que o seu cliente se relaciona com esses fatores. E a gente vai ver quais são esses fatores daqui a pouco, porque isso aqui que é a questão crucial que o arquiteto não analisa e que nós na neuroarquitetura vamos analisar, tá bom? Então, para depois ele projetar, então ele vai entender quais fatores ambientais
que normalmente afetam os indivíduos na percepção deles do ambiente, na relação deles com o ambiente. Ok, são esses fatores. Ok, então o meu cliente, diante desses fatores todos, né, que a neurociência nos aponta, que a história nos aponta, que nos afetam enquanto indivíduos, né, relacionando com o ambiente, qual é a relação do meu cliente com esses fatores, ponto a ponto, certo? Então é isso que a gente vai analisar. Enquanto o arquiteto, ele está muito mais buscando atender as necessidades físicas, funcionais e estilísticas do projeto. Então ele, obviamente, ele quer entender o cliente também, a gente hora nenhuma aqui está querendo desmerecer, né, o arquiteto, nem podemos fazer tanta distinção, nós todos somos arquitetos. Mas a atuação do arquiteto no modo convencional, ela está muito mais direcionada para o físico realmente. E a atuação do neuroarquiteto, a gente pode fazer uma distinção assim muito bem colocada, que o protagonista, o objeto de solução é o ser humano. O que é o objeto de solução? Primeiro, eu vou solucionar o ser humano enquanto ser complexo, enquanto ser que se relaciona com o ambiente, enquanto um ser que é afetado pelo ambiente e também afeta esse ambiente, certo? E na arquitetura convencional, o objeto de solução é o espaço. Então, ele é o protagonista, de certa forma. Então, o cliente vai passar para o arquiteto o que ele quer, o que ele precisa, o arquiteto vai ouvir, mas o interesse é muito mais em solucionar aquele espaço mesmo de forma física, enquanto o neuroarquiteto vai tentar solucionar o cliente, né, de certa forma, para depois poder projetar para ele. Então, na neuroarquitetura, a gente tem um objetivo não material muito claro. Então, seja o objetivo, aquele objetivo que o cliente traçar, que a gente vai traçar isso junto com ele e vamos aprender a fazer isso. O arquiteto convencional, né, o projeto dele, ele tem uma finalidade em si mesmo, o projeto, o espaço físico. Então, essa que é a distinção que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, para a gente dar continuidade, a gente precisa entender que todo arquiteto quer entregar qualidade de vida, bem-estar, saúde, né? Mas por isso envolver tantas variáveis, porque nós estamos falando de um ser humano muito complexo, a gente precisa de respostas mais concretas, sabe? Então as coisas não podem ficar só assim no nosso feeling e no que eu imagino que possa ser, mesmo que a intenção seja boa, entende? Então nós precisamos dessas respostas para a gente poder proceder com um projeto, com uma atuação profissional mais responsável e realmente mais especialista mesmo, algo assim que só você pode entregar para o seu cliente, sabe? E o que no mundo pode dar essas respostas mais concretas para a gente, mais certeiras? É a ciência. A neurociência é uma ciência e ela nos traz muitas respostas que nós precisamos, né? Então, muitos arquitetos já têm um feeling muito bom e acertam muito nos projetos, né? Pelo feeling mesmo, pelo conhecimento, por serem arquitetos mais humanos. Mas a neuroarquitetura, ela tanto nos dá novas possibilidades da gente projetar, porque à medida que a gente vai estudando, assim, abre um leque gigantesco que a gente fica pensando assim, meu Deus, como que eu não tive acesso a isso antes, certo? E outro ponto também é que ela nos firma nos nossos argumentos. Então a gente poder pensar em pegar projetos maiores, em às vezes ter projetos, por exemplo, grandes projetos corporativos, onde você vai sentar numa mesa de reunião com muitas pessoas, com muitos diretores, e ali você precisa ter argumentos sólidos, né? Então, a neuroarquitetura nos permite isso, né? Ter esses argumentos, especialmente nesse contexto que a gente está vivendo também, né? Porque a realidade está completamente diferente. Então, a neuroarquitetura vem para resolver os espaços de maneira mais humana. Só que, ao mesmo tempo que ela é mais humana, ela é mais científica, né? Ela é mais humana porque ela vai partir do ponto de entender o sistema nervoso, né, o nosso cérebro e diversas outras questões humanas também, mas entender o nosso centro de controle aqui, que é o nosso cérebro, né? Então, que ele é que faz toda essa leitura do espaço e a forma como a gente se relaciona. Então, já que o nosso meio está cada vez menos natural e menos previsível, a gente precisa se embasar em alguma coisa, né, para ter certeza de que a gente está pegando aquelas características que historicamente
foram vistas como benéficas para nós, a gente precisa se embasar nelas para a gente conseguir proceder, né, na nossa vivência enquanto espécie também, porque a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe o que nos trouxe até aqui, certo? Mas a gente não sabe até onde que esses ambientes ruins ou mal projetados podem nos levar. E aí eu não estou falando de um ambiente de forma isolada, eu estou falando do contexto de vida que nós vivemos. Né? É tudo muito novo para nós, essa inserção no meio urbano, esse estresse elevado, essa correria do dia a dia, do trabalho, do trânsito. A gente não sabe até onde isso vai nos levar. Então a neuroarquitetura ela é justamente para resgatar aquilo que cientificamente foi comprovado que é bom para nós. A gente vai fazer uso disso. E não significa que nós não vamos inovar na arquitetura, pelo contrário, a gente se prender naquilo que é mais conservador do ponto de vista do nosso bem-estar, da nossa sobrevivência enquanto espécie, nos permite ter muito mais segurança para a gente inovar em outros aspectos que não vão afetar de forma direta essa nossa estrutura básica de funcionamento e de relação com o ambiente, tá bom? Então, prosseguindo, eu vou abrir aqui agora para a gente começar a entrar na parte mais prática que eu tinha falado com vocês. Então, a gente fez isso aqui só para contextualizar mesmo, né? E aí, quando a gente pensa assim, tá, eu entendi que eu preciso entender o ser humano, que eu preciso estudar o cérebro, mas tá, eu não comecei a estudar o cérebro ainda, eu não estudei neurociências, eu não fiz pós-graduação, não fiz nada disso. Como que eu começo? Sozinho, eu no meu escritório, recebi um cliente, preciso começar a projetar para ele, como que eu faço isso? O que você me orienta, né? O que eu te orientaria? A primeira coisa, pessoal, que eu quero falar aqui é que essa é a forma como eu faço, de acordo com todos os estudos que eu venho fazendo, dos testes que eu já fiz usando isso com os meus clientes. Então, só tomar uma aguinha aqui. A primeira coisa é você separarem programa de necessidades de briefing. E no nosso caso aqui, o briefing vai ser o neurobriefing, ok? Então, o programa de necessidades, o que normalmente as pessoas fazem é unir as duas coisas, né? E às vezes passar um questionário para o cliente e o cliente vai preencher. Então, o que é a ideia aqui, certo? O cliente entrou em contato com você, você pegou ali as principais informações sobre o que é o projeto dele e você vai passar um orçamento para ele, certo? Aí ele fechou com você, não, vou querer fazer o projeto com você mesmo. Beleza, como você vai proceder, de acordo com a neuroarquitetura, a partir desse ponto? O cliente fechou o projeto com você. Você vai passar para ele de acordo com aquelas informações que você já tem, porque ele já te falou assim do que se trata o projeto, se é uma loja, se é uma residência, se é um projeto corporativo, seja o que for, ele já te passou, te deu essa diretriz, você vai passar para ele, aí pode ser por e-mail, não tem problema, é para ser escrito mesmo, tá? É assim a forma que funciona, porque isso é para ser documentado, então para ser documentado precisa ser realmente escrito. É um programa de necessidades, então essa é a parte mais técnica da coleta de dados, entendeu? Então você vai pegar ali, enviar para esse cliente para ele responder dados estruturais básicos sobre o projeto. Então, o que ele espera de contexto espacial, funcional, as documentações necessárias para o projeto proceder, né? Dados de interesse ergonômico, por exemplo, é interessante você saber a altura, né? A estatura das pessoas que vão ser os usuários desse projeto, qual que é a localização. Então, sabe aqueles dados bem técnicos que normalmente já tem no nosso briefing? Eles vão ser, na verdade, eles vão compor o programa de necessidades. E aí, você vai enviar isso para o cliente para ele ter tempo de pensar e responder. E aí, ele vai retornar para você com essas respostas dadas. Então, ele vai te enviar por e-mail, por exemplo, as respostas daquela parte mais técnica. E aí, você, com essas respostas em mãos, vai produzir, então, o briefing direcionado para esse cliente, o neurobriefing. Tá? E aí, por que é legal você ter essas informações que o cliente te passou mais técnicas antes de receber ele, né? Porque aí você vai poder ter tempo de separar, né, aquilo que a gente vai precisar para fazer o neurobriefing. Uma das coisas são imagens, tá? Que a gente vai usar no processo.
Então essas imagens a gente vai falar logo à frente o que elas significam, né, como você vai fazer o uso delas, mas então o cliente vai te mandar antes essas respostas e você vai estruturar o seu neurobriefing, ok? Então o primeiro de tudo vai ser assim, você estruturou o seu neurobriefing de acordo com o que a gente vai falar daqui a pouco, e aí você recebe o seu cliente, né? Você recebe ele no seu escritório, no espaço que você tem, aí vocês vão começar a conversar. Então esse neurobriefing, ele não é uma coisa técnica igual é o programa de necessidades. O neurobriefing é justamente para você conseguir extrair a essência do cliente e algumas realidades que ele não está presente para elas ainda. Ele ainda não se deu conta de determinadas coisas, mas você conhecendo o processo, você vai conseguir extrair isso dele. Então, a primeira coisa, você recebeu o seu cliente, você está com os dados técnicos ali do programa de necessidades em mãos, né? Você já se deu conta de tudo. Você vai auxiliar o cliente, primeira coisa, a detectar um objetivo ou um resultado que ele deseja com o projeto. Ah, Carol, mas é um projeto residencial. Não tem problema. Você vai ajudar ele a detectar um objetivo realmente para o projeto. Por quê, gente? O objetivo, ele é uma forma de a gente mensurar o quanto o nosso trabalho está sendo bem feito ou não. Por quê? Eu preciso atingir um objetivo, porque senão, como que se torna palpável essa minha resolução, né, daquele objetivo, aquele resultado que eu quero? Como que eu vou mensurar? E isso é muito importante também para que o seu cliente comece a enxergar que a sua forma de fazer arquitetura, ela não é uma forma simplesmente física, ela envolve um objetivo. Então, por exemplo, quando a gente fala de um projeto comercial, é muito claro para nós o que seria objetivos dentro de um projeto comercial, né? Então o cliente às vezes já te procura com essa resposta: olha, eu quero mudar o meu público-alvo, ele atinge a minha loja, a forma como a minha loja era estruturada, ela atraía um tipo de público de renda X, mas eu quero que atraia de renda Y. Eu quero aumentar as minhas vendas, eu quero poder colocar mais preço no meu produto. Então, normalmente no projeto comercial já tem isso muito bem definido, o cliente normalmente já chega com essa resposta. Quando ele vem com essa resposta, você vai ajudar ele a refinar isso ainda mais, tá? E agora, quando o cliente ele não tem um objetivo, ele simplesmente quer construir uma casa, certo? Mas a gente pode colocar objetivo nisso também. E isso é que é o interessante, porque quanto mais vocês forem estudando, mais vocês vão entender, por exemplo, a relação de um indivíduo com a casa dele. Então, sabendo da relação que os indivíduos têm com a casa, você pode propor para esse cliente, colocar ele presente para alguns objetivos que ele pode ter em relação à casa dele. Então, a gente pode pensar, por exemplo, um espaço comercial, corporativo, onde o objetivo seja aumentar a produtividade do pessoal, ou aumento de vendas, igual a gente comentou, maior interação social, que poderia ser, por exemplo, um objetivo para uma residência, né, onde o casal às vezes nota que os filhos estão ficando muito distantes, não estão participando da dinâmica da casa, e eles querem essa casa que integra mais, que ative ali nessa interação social. Eu quero melhor qualidade para receber pessoas, enfim. Você vai ajudar a refinar um objetivo e vocês vão ter isso traçado juntos. Olha, o nosso objetivo de projeto é esse. Só aí você já está mostrando um profissionalismo diferente para o seu cliente, sabe? Algo que ele não esperava ver de um arquiteto. Ele esperava que o arquiteto ia subir parede, ajudar ele na obra dele, essas coisas. Então, depois disso, entra a parte assim mais importante. Porque traçado o objetivo, você vai identificar agora, junto com o seu cliente, quem que é o público usuário, né, desse projeto, público-alvo, o nome que você quiser dar. E você vai definir uma persona. O que seria essa persona? Essa persona vai entrar no contexto distinto do que a gente pode chamar de cliente, tá? Porque nem sempre o cliente é o usuário final, nem sempre o cliente vai ser a persona. Então, assim, quem fará uso desse espaço de verdade? Né? Então, o cliente nem sempre é o usuário, tá? Então, eu vou sentar com o cliente, mas provavelmente eu vou ter que buscar informação também com quem vai usar esse espaço, porque meu cliente vai saber exatamente me passar como o outro se sente, como o outro tem uma perspectiva sobre aquele determinado ambiente. Provavelmente não. Então, a gente vai partir desses pontos, dessas possibilidades, tá? Um projeto com poucos usuários, então a gente poderia traçar aqui, por exemplo, um projeto residencial onde eu tenho a mãe, o pai e o filho.
Então, o João, a Maria e a Clara. O João, a Maria e a Clara, eles vão ser personas distintas dentro desse projeto. Por quê? Os projetos que forem direcionados só a Clara, por exemplo, ela vai ser a minha figura persona. Então, a minha persona aqui no caso, ela é real. Então, as características da Clara vão ser as levadas em consideração para projetar os ambientes que são da Clara. A Maria e o João, eles também vão ser personas reais. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu tô falando disso de real, porque eles realmente existem enquanto indivíduos, certo? Então, no momento que eu precisar projetar ambientes que sejam de comum uso desses três usuários, né, desse projeto, eu vou traçar as congruências entre eles. Então, as características que eles têm em comum, e daqui a pouco a gente vai ver quais são esses fatores, essas variáveis que a gente precisa analisar. Mas a gente tem outro cenário, né? Esses são poucos usuários. A gente tem um outro cenário, que são muitos usuários, mas eles são bem alinhados entre si. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem uma fábrica de roupa, por exemplo, uma fábrica de camisa. E ali você tem, nessa fábrica, as costureiras. E elas são figuras, assim, muito similares entre si. Elas exercem a mesma atividade, né, a mesma função, trabalham a mesma quantidade de horas. Elas vão utilizar o espaço ali, né, da mesma maneira. E essas costureiras, elas têm mais ou menos o mesmo padrão de vida, a mesma realidade, contexto, né, de vida e questão financeira e etc. Então, elas são usuárias distintas, porém, elas são muito alinhadas ali no perfil. Nesse caso, você vai traçar uma persona para ser aquela que vai abarcar todos esses usuários, todas essas, né, usuários desse espaço, dessa fábrica, no caso do exemplo que a gente está dando. Então, você vai ter uma figura, você pode até dar nome para essa figura, que ela vai ser a representação das características mais fortes daquele público seu. E por que você vai fazer isso? Porque se você parar e começar a tentar entender uma por uma, o seu projeto ele vai ficar sem norte. Você não vai conseguir acertar. Então, o que você precisa fazer é justamente conseguir integrar as características principais delas em uma persona. E quando você precisar acessar essas informações, você tem aquilo mais resumido, mas ao mesmo tempo muito profundo, porque você pegou as características que integram aquela classe ali de público, certo? E o outro cenário que a gente tem são muitos grupos de usuários, muitos grupos distintos. Então, qual que poderia ser o exemplo aqui que a gente vai dar? Por exemplo, numa empresa. Eu tenho uma empresa e aí eu tenho um setor ali que lida com marketing, e esse setor que lida com marketing, ele é um setor assim bem descontraído, o pessoal precisa ter ideias criativas, então é tudo muito fluido, o pessoal senta, fica em pé e conversa e rabisca e usa o quadro, a dinâmica é completamente diferente. Mas nessa mesma empresa eu tenho o pessoal, por exemplo, de tecnologia da informação, o pessoal da TI. Esse pessoal da TI, eles já têm um outro perfil completamente diferente, tá? Dentro da mesma empresa, mas eles só ficam no computador ali, eles exercem funções que precisam muitas vezes de cálculo e precisa uma abordagem muito mais de foco, né, com eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma persona para cada um desses grupos. Então, eu tenho um grupo de usuários que é pertencente ao marketing, eu vou criar uma persona para eles. Eu tenho um grupo que é do pessoal da TI, eu vou criar uma persona para eles. Então, no final, cada grupo vai ter uma persona diferente, certo? Então, em ambientes que são direcionados para o marketing, ou seja, só o pessoal do marketing que vai utilizar aquele ambiente, esse ambiente vai ter características específicas daquela persona. Se eu vou criar um outro ambiente que é só para o pessoal de TI, ele vai ter características voltadas para o pessoal do TI. Então, as funções do marketing, elas não vão ser bem executadas se elas utilizarem o ambiente da TI para fazer, porque eles vão ser ambientes bem distintos. Agora, nessa mesma empresa, quando eu tiver ambientes que sejam de comum uso, tanto do pessoal de TI... tanto do pessoal de TI quanto do pessoal de marketing, ou seja, eles vão utilizar ali juntos, aí o que eu vou fazer? Traçar os pontos de congruência entre essas personas,
né? Então eu vou ter ali uma figura que é determinante daquele grupo, uma outra figura que é determinante desse outro grupo, e eu vou traçar o que eles têm em comum, o que eles gostam, o que eles experienciam em um ambiente que é igual. E aí daqui a pouco a gente vai ver quais são os fatores de análise que a gente tem que puxar para a gente tentar traçar ali as congruências entre eles. Então essa questão da persona é um ponto muito chave, porque o projeto, gente, ele só é bem executado, e tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista do objetivo, se a gente traça muito bem essa persona, certo? Então, depois que a gente traçou, olha só, eu defini, nesse projeto eu tenho tantas personas, nesse projeto eu tenho uma só, nesse eu tenho personas reais e tudo mais, o que a gente vai fazer nesse sentido? A gente vai refinar a persona, e isso a gente está fazendo junto com o cliente, tá? Ele tem que estar ciente disso, e muitas vezes, se o cliente não for a persona, depois a gente vai buscar realmente quem são esses usuários, né, que vão realmente estar ali no espaço, e a gente vai também fazer ali um aprofundamento sobre as características deles, tá? E aí, quais características que a gente tem que analisar dessas personas? Né? O seu cliente pode te passar algumas, se o usuário não for o cliente, você vai atrás depois para coletar mais informações. Então, primeiro a gente tem que pegar ali dessa persona questões pessoais, então questões de vivência dela, de como ela experiencia o espaço, de como ela lida com aquele espaço, né, em questão, se é um espaço comercial, se é um espaço residencial. A gente vai traçar os interesses dessa persona, então interesses em relação ao estilo de vida, porque estilo de vida também entra. A gente vai traçar questões culturais. Então vai entrar religião, vai entrar contexto social em que essa pessoa vive, e as relações, né, de aspectos profissionais. Então, como que é a atividade que ela exerce? O que ela se enxerga, como que ela se enxerga, né, diante dessa atividade? O que ela almeja quanto à vida profissional dela? Então são esses 5 aspectos: profissionais, de interesses, culturais, estilo de vida. Essa pessoa gosta de viajar, ela é uma pessoa mais centrada, ela é uma pessoa muito descontraída, o estilo de vida que ela leva, como que funciona? Estilo de vida e questões profissionais. Então, esses 5 aspectos. E daqui a pouco a gente vai ver, né, que a gente está caminhando cada vez para um aspecto mais profundo. Então, aqui a gente pegou questões pessoais, os interesses, porque isso tudo, o que a gente precisa entender? Se eu detecto que naquela persona, né, que eu tenho, o interesse dele é por viagem, é por explorar e tudo mais, o direcionamento do projeto, ele pode criar muito mais pertencimento e memórias afetivas se eu consigo colocar esse tipo de característica no espaço, né, que essa pessoa vai utilizar. Então, vamos seguir aqui, porque agora a gente fez meio que uma conclusão sobre as personas, né? Eu tracei os interesses e tudo mais. E agora vai entrar aquela parte que eu falei com vocês das imagens. Então, você está com o seu cliente, certo? E se o seu cliente não for usuário, tente depois fazer essa mesma apresentação de imagens com alguns usuários, né? Às vezes representantes dos grupos que você vai projetar e tudo mais. Por que é tão importante essa apresentação de imagens? A gente precisa entender o seguinte: cada pessoa, ela desenvolve uma vivência, uma experiência com o espaço de acordo com a história dela. Então, ambientes iguais, eles têm significados diferentes para pessoas diferentes. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai tentar buscar entender como que essa nossa persona se relaciona com o espaço em questão diante de 10 quesitos, de 10 itens, certo? Então, dependendo do projeto, alguns não vão ser tão relevantes, tá? Mas dependendo do projeto, eles serão muito. Então, a gente vai traçar, eu vou ler os 10 aqui para vocês, e a gente vai citar um pouquinho sobre cada um para vocês entenderem. Então, pera lá, eu defini minha persona, eu defini os interesses dela, mas agora eu vou tentar entender como que é a experiência e a perspectiva dela diante dos espaços, diante desses 10 itens. E por que a gente vai fazer isso? Porque quando você lá atrás pegou com o cliente qual que era o direcionamento do projeto, então era projeto comercial, era residencial, eu gosto do estilo tal, né? Você vai agora separar algumas imagens estratégicas
né? Isso a gente pode depois fazer uma live específica sobre como separar bem essas imagens, porque você vai apresentar para o cliente e você vai começar a fazer indagações. Então, determinados ambientes, né, para uma persona, pode implicar em coisas muito positivas, memórias afetivas muito boas, e ela às vezes nem tinha se dado conta disso, e muitas vezes isso nem faria parte do projeto se você não tivesse apresentado, porque tem determinadas coisas que a gente só consegue falar sobre elas se nós nos depararmos com ela de alguma maneira. Vou dar um exemplo para vocês. Acontece muito de a gente passar sempre no mesmo lugar e depois a gente vê que derrubaram uma construção e a gente não consegue se lembrar que construção que tinha lá antes. A gente vê uma nova obra começando e a gente não consegue lembrar o que era que tinha lá antes. E, cara, eu passo lá todos os dias, como que eu não lembro disso? E é justamente por isso, o nosso cérebro, ele busca maneiras de se otimizar. Se ele tivesse que prestar atenção em cada detalhe, ele ia entrar em colapso. Então, a nossa percepção dos ambientes, ela é limitada àquilo que a gente está buscando se inteirar dela. Então, eu olhei, eu prestei atenção, eu vou tentar estabelecer ali uma conexão para poder entender o que eu estou sentindo. Aí, nesse sentido, o cliente consegue puxar lá de dentro coisas que ele não saberia te passar se fosse só lá naquele briefing convencional. Então, por exemplo, quando você mostra um monte de imagens de salas de televisão, por exemplo, vão ter pessoas que vão prestar muito mais atenção na questão por exemplo, do sofá. Como que é o sofá? É um ambiente que vai me dar qualidade, eu vou poder deitar, eu vou poder utilizar aquilo com muito conforto. Tem pessoas que vão prestar atenção na iluminação. Olha, eu só não quero que seja um ambiente claro, eu gosto de iluminação escurinha para a sala de televisão. Vai ter cliente que vai prestar atenção no tamanho da televisão. E aí, o que isso quer dizer para nós? Isso direciona o projeto de muitas maneiras. Quando um cliente fala para você, por exemplo, eu quero uma televisão bem grande, aí você pensa, vai ter uma conversa e vai extrair, mas por que você acha que você se interessa por essa televisão grande? E aí começam a surgir questões muito interessantes sobre o cliente, coisas que ele não se dava conta, que você também não se daria conta se não fosse através dessa análise. E ele fala, por exemplo, que quando ele era criança, ele não tinha televisão, ele tinha que assistir televisão na casa do vizinho, ou um amiguinho tinha televisão e ele não tinha, e no momento que ele pôde ter, isso é a coisa que ele mais observa no espaço. Eu quero ter a televisão grande. Então, assim, a nossa percepção, ela é diferente. O mesmo ambiente vai ter olhares diferentes por pessoas diferentes. Então, à medida que você for treinando essa amostra de imagens para o seu cliente, você vai começar a detectar padrões. Então, você mostrou ambientes totalmente diferentes e, pelo que você percebeu, ele sempre selecionava aqueles que tinham um tipo de iluminação X. E ele dizia lá para você assim, esse aqui eu gosto porque tem um sofá desse jeito. Ou vamos supor que seja um ambiente comercial. Esse aqui eu gosto porque a forma como as araras estão dispostas, eu acho que dá mais acesso pro usuário, pro cliente ali e tal. E aí você começa, ele te falando as características que atraem ele no ambiente, parece razoável, mas você com um olhar crítico que sabe o que influencia um cliente, um usuário, que são esses 10 itens que a gente vai citar aqui agora, você pode perceber que na verdade ele está gostando desse ambiente por causa da iluminação. Então assim, muitas questões vão começar a aparecer e você vai apresentar para ele imagens que tenham a ver com o ambiente em questão que vocês vão projetar. Que aí dessa forma vocês conseguem fazer com que questões relevantes para o ato projetual sejam contextualizadas ali, sejam mencionadas. E aí quais que são esses 10 itens que a gente vai precisar abordar com o cliente, Então, por exemplo, está mostrando as imagens, como que você se sente em relação a um ambiente que está completamente sem natureza, completamente cheio de verde e de paisagem e de contato com animais, e você vai começar a fazer essa distinção para ver o que é realmente relevante para essa pessoa. Nas questões de aroma, eu vou contar aqui os 10. Aromas, biofilia, as cores, os sons, as formas, iluminação, organização, função, simbologia e mobilidade. São esses 10 itens que você vai tentar ir puxando do cliente na medida que você for mostrando as imagens. Então, por exemplo, quando eu falo de função,
você vai tentar abordar com ele se naquele ambiente em questão que você está mostrando, ele se via ali fazendo as funções que ele precisa. Nossa, a disposição, o layout, como que tá, como o ambiente está organizado, será que eu exerceria bem a minha função pensando na minha realidade? O cliente pensando, né? Eu pensando na minha realidade, olhando essa imagem, será que a minha função seria bem executada com esse tipo de organização de ambiente? Aí ele vai começar a pensar e vocês vão ir traçando essas condicionantes juntos, né? Então, questão de simbologia. Cada pessoa coloca um símbolo no ambiente diferente. Então, a minha casa representa algo para mim que para uma outra pessoa a minha casa não significa nada. Para ela tanto faz se eu vender, se eu alugar. E para mim não, aquilo tem uma simbologia muito forte de ser uma conquista, de ser um lugar que me dá segurança. Então, cada pessoa, de acordo com a vivência dela, vai colocar uma simbologia num local diferente. Então, aromas, por exemplo, não vou falar de todos aqui não, depois a gente aborda isso melhor em outras lives. Mas aromas, dependendo do ambiente não faz tanto sentido. Mas dependendo, se for um ambiente, por exemplo, que tem relação com a gastronomia, o que esses clientes vão sentir, né, quando eles adentrarem esse espaço? Por exemplo, se é uma sorveteria, normalmente as pessoas, a persona, ela vai ser mais atraída por um odor mais doce. Como você atingir essa pessoa da maneira com que o aspecto, né, do aroma faça com que ela crie desejo, né, por aquele produto. Então você vai começar a abordar tudo isso. E não precisa preocupar, eu falei os 10 itens aqui, mas vai estar no manual, tá? Que vocês vão receber agora no final. Então não precisa preocupar de anotar. A questão da mobilidade, né? Como que você mostra um ambiente lá que parece que é fácil de transitar, as coisas estão bem organizadas, bem setorizadas, e outro está meio confuso. E aí você analisa isso com o cliente, como que ele se via se locomovendo naquele espaço, como que aquele espaço traria para ele benefícios em relação à atividade que ele exerce. Seria bom? Seria ruim? Seria estressante? Seria prazeroso ter que sair daqui e caminhar até lá para dar uma esparecida? Então, essas questões vão sendo levantadas com o cliente nesse momento, tá bom? E por que é importante a gente pegar todos esses fatores e alinhar isso junto com o cliente? Porque justamente cada pessoa vai ter uma relação diferente com o espaço. E por quê? Porque o ser humano interfere no ambiente, o ambiente interfere no ser humano. É um ciclo. Então, dependendo da relação que a gente estabelece com o ambiente, ele vai nos afetar de uma maneira e nós estaremos afetando ele. Então, um pessoal, colaboradores de uma empresa que estão utilizando aquele espaço de determinada maneira, eles estão influenciando o espaço e isso é um ciclo vicioso. Então, se é um ambiente de estresse, onde as pessoas estão estressadas, o ambiente acaba incorporando aquela característica do pessoal e isso acaba sendo um ciclo vicioso. Então, a gente tem que tentar criar um bom ciclo, né, de interferência dessa relação pessoa-ambiente. E aí, essa relação pessoa-ambiente, ela também se dá de formas diferentes. Então, ela se dá também de 5 formas, e eu vou citar aqui para vocês, mas vai ter no manual, e não precisa se preocuparem de anotar, tá? Então, o ambiente, a relação pessoa-ambiente, ele se dá pelos fatores físico, né? Então, questão de organização, de layout, o espaço social. Então, todo mundo é afetado pelo ambiente, não só da questão física, mas também da questão social, da questão afetiva que você estabelece, igual eu dei o exemplo da casa. A gente tem um afeto muito grande pela casa que uma outra pessoa de fora não tem. Então, o valor simbólico também que aquele espaço, né, representa, e o valor temporal. Então, a gente, no contexto em que a gente está vivendo, no tempo em que a gente está vivendo, na idade que a gente está, na fase da vida que a gente está, esse ambiente a gente vai estabelecer uma relação diferente com ele. A relação que eu estabeleço com a minha casa, nos dias de hoje, eu que moro a vida inteira numa mesma casa, não é a mesma relação que eu tinha quando eu era criança com a minha casa. A relação é diferente. E a forma afetiva como eu lido com ela é a mesma. Eu tenho o mesmo carinho, eu tenho o mesmo sentimento de segurança, mas em alguns aspectos aqui desses 5, a minha relação com a minha casa mudou. Então, ora a gente vai ser afetado por um jeito,
hora por outro, então alguns podem mudar, outros não, então é sempre uma coisa muito fluida, por isso que a gente precisa extrair isso do cliente. Então físico, social, afetivo, simbólico e temporal são as formas como essa relação pessoa-ambiente se dão. E aí, no final, pra gente já entrar, eu mandar o material para vocês, a gente vai fazer uma compatibilização sistemática. O que é isso? A gente vai pegar esses dados coletados, porque o que a gente fez aqui, se a gente parar para pensar? A gente fez a coleta de dados mais técnicos através do programa de necessidades e através do neurobriefing a gente criou ali um aprofundamento muito grande em relação às personas, em relação aos usuários, às necessidades daquele espaço, e a gente vai agora traçar as congruências e a gente vai realmente alinhar tudo isso, porque o cliente te passou as necessidades dele, você reconheceu muitas outras coisas depois do briefing, então a gente vai pegar as determinantes, as condicionantes que todos esses dados nos informaram, né? Essa coleta de dados, e aí a gente vai realmente fazer essa compatibilização. E aí você vai começar a ter um norte sobre como o projeto vai se encaminhar. E aí esses dados e informações, um através do programa de necessidades, outro através do neurobriefing, a gente traçou então um dado, né, uma coleta de dados mais objetiva e uma coleta de dados mais subjetiva. Então você vai realmente amarrar isso tudo para poder entregar algo muito grandioso para o cliente com o resultado do projeto. Porque aí o que vai acontecer? Com todas essas determinantes que a gente viu aqui, você vai começar a fazer as buscas por evidências científicas para embasar esse projeto. Então, lá com aqueles dados lá do programa de necessidade, você não ia conseguir muita informação a respeito do cliente a ponto de encontrar realmente aquilo que você precisa enquanto dado científico para projetar para ele. Agora, sabendo essas questões culturais, sociais, como que ele enxerga os ambientes, como que ele se sente naqueles ambientes que você mostrou para ele, né, essas indagações todas que foram feitas, agora você vai começar a buscar por dados científicos em relação a isso. Então vamos pensar assim, que o seu projeto, você foi contratado para um projeto que seja educacional. E aí você pegou ali os dados daquelas crianças, de onde que elas vêm, vamos supor que seja um projeto infantil, de onde que elas vêm, qual que é o histórico familiar, qual que é a idade média daquelas crianças. Então, tanto os termos objetivos quanto os subjetivos, você vai pegar e você vai começar a fazer essa busca pelos dados, né, por essas evidências científicas. Então, como que a gente faz essa procura? A gente pode fazer através de revistas científicas que a gente encontra na internet. Então, eu passei no manual, tem algumas opções para vocês, tá? Para vocês entrarem e começarem a pesquisar. Normalmente, as pesquisas em inglês, elas obtêm melhor resultado, tá? Então, livros de pesquisadores, então especialistas com envolvimento no tema. E aí, a gente vai abrir aqui, gente, para multidisciplinaridade. Porque quando eu estou falando, por exemplo, de ambientes para crianças, né, educacional para criança, eu vou encontrar muito material, por exemplo, em estudiosos que são psicólogos, que estudam psicologia infantil. Eles vão ter muito o que nos agregar em relação a como se dá o aprendizado das crianças, como que as crianças se relacionam com o ambiente e como que o ambiente pode influenciar no estado em que elas estarão para receber o conteúdo e o conhecimento que aquele espaço educacional vai transmitir. Então, a gente vai começar a abrir esse leque e procurar informações fora da área da arquitetura. Normalmente é fora, tá? Então, vocês vão procurar também, além, né, de livros, igual eu tô falando, não é qualquer livro, tá, pessoal? Então, assim, quem é especialista está realmente envolvido no tema. Então, se você tá falando de um projeto que vai ser da área educacional, procure estudos de caso, revisões que tem sobre o tema, e aí podem ser livros, podem ser artigos, né? Nas revistas científicas vocês vão encontrar artigos sobre isso, e aí, de novo, tem no manualzinho alguns exemplos para vocês poderem procurar. E tem também o Google Acadêmico, alguns de vocês já devem conhecer, né? Eu recomendo as procuras em inglês.
Então, vocês vão procurar por palavras-chave, por exemplo, eu agora estou projetando para crianças, mas eu quero entrar na questão das cores. Aí lembra aqueles 10 itens lá que a gente citou? Você pode um por um, como as cores influenciam, por exemplo, o aprendizado das crianças nos ambientes educacionais, ou educação, cores, crianças. Você pode ir procurando por termos abrangentes ali que tenham relação com a sua busca, com o seu projeto. E aí você vai fazer isso normalmente em inglês, de novo você vai encontrar projetos melhores, trabalhos melhores, estudos melhores. E aí a gente tem, a gente tem metodologias diferentes de se fazer esses estudos, e para quem está começando, a minha recomendação é que vocês procurem por estudos de revisão. Os de revisão seriam, por exemplo, os artigos escritos que são da categoria de revisão. Eles vão fazer o quê? O escritor, o pesquisador, ele vai pegar todo o conhecimento, assim, a maior parte das informações que ele conseguir sobre determinado assunto, e ele vai escrever esse artigo fazendo ali um panorama geral daquele assunto. Então ele é muito bom para quando a gente quer introduzir, a gente quer se familiarizar com os termos, daquela área que a gente está estudando, daquela área que a gente está pesquisando para projetar. Então isso é bem interessante. Essa ideia também está lá no manual, vai ficar facinho para vocês relembrarem, que são os estudos de revisão. Eles são muito bons para a gente iniciar. E aí, quando você começa a pesquisar sobre as cores, sobre os aromas, sobre o universo dessa sua persona enquanto determinados assuntos, então é um ambiente educacional, quais os estudos que tiveram sucesso, mas esses estudos que eu estou vendo, eles são de uma cultura completamente diferente, será que eles se aplicariam? Será que tem um outro estudo que seja aplicado à minha região? Então, através dessas revistas científicas, através dos livros, através do Google Acadêmico, vocês vão encontrar muita informação. E aí vocês vão se habituando com isso ao longo do tempo. Parece que as primeiras vezes fica meio difícil, não acham a informação direito, mas vocês vão pegando o jeito de como procurar, dependendo do projeto em questão que vocês estiverem fazendo, vocês vão conseguir encontrar essas bases. Então, com essa base consolidada, de tudo que a gente criou, aí que a gente vai começar a propor intervenção. E aí parece um processo super longo, mas não é tão longo assim. E a gente precisa pensar também que essa fase inicial é onde a gente precisa gastar mais tempo, porque ela é que vai condicionar o resto do projeto inteiro. Então, as nossas intervenções projetuais vão vir à medida que a gente for encontrando estudos, e aí a gente pode ir fazendo um paralelo ali. Eu proponho intervenções, e ao mesmo tempo, eu acho que isso aqui não ficou bacana, acho que eu vou querer mudar, então eu vou procurar um outro artigo, um outro estudo que me indique uma solução melhor, para poder ir fazendo esse balanço, de fazer as intervenções baseadas. E aí no final, você poder apresentar suas soluções baseadas em evidências científicas para o cliente é muito legal, porque a forma como ele te enxerga, e como você propõe entregar um resultado para ele, é algo que ele não esperava realmente, vindo de um arquiteto. Ainda não é comum, mas um dia vai ser. Um dia vai ser mais comum e eu acho que os clientes vão esperar isso da gente. Então, ótimo que a gente começa a entrar nesse caminho assim antes, Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre essa introdução, para quem quer ser um neuroarquiteto, era isso. Então, um beijo para todo mundo. Muito obrigada por quem ficou até agora, tá? Tchau, tchau.